Agora sim. Bom, primeiramente, salve, salve família. Estamos aí para mais um encontro do grupo de estudos aqui. Dessa vez tem microfone, né? Enfim, a galera já instalou aí por causa dos outros eventos que vão estar rolando. Inclusive, para a galera aí da live, hoje eu não vou estar lendo os comentários, mas quem ainda puder colar, vai estar no evento aqui o resto do dia. Tá meio zoado esse microfone, né? Tá puxado, né? Deixa eu testar outro, calma aí, então. Alô, alô, alô. Aí, ó. Agora sim, sem chiado, pá. Enfim, e aí a gente também vai estar vendo a possibilidade de estar transmitindo os outros eventos aí também na Twitch. Então, quem já segue aí, aproveita que vai ter muita coisa para fazer. Vai ter oficina de zine, para quem for vir aqui também vai ter filme, vai ter mic aberto, vai ter sarau. A galera que está vendendo zine, está apresentando os projetos, vendendo HQ também, apresentando os projetos, além da própria autonomia e da subinfluência, né, que fazem parte aqui do espaço. Mas, enfim, não vou ficar enrolando muito, não. Acho que a gente pode ir direto para o assunto. Afinal, já estamos um pouquinho atrasado aí do horário. Mas, nesses grupos de estudo, a gente está discutindo o Estado. A gente trabalhou, então, com o Alisson Mascaro, com o Engels, a gente trabalhou já com o Lenin, e hoje a gente está aqui para discutir o Gramsci. Enfim, é uma das pessoas que eu mais gosto, mas não é uma pessoa que é cooptada pela direita. Vai dar para entender um pouco melhor quando a gente entrar um pouco do tema da sociedade civil, do Estado, e das críticas que ele faz, né, que é a parte ignorada pela direita, e, é claro, da parte que usam, né? Mas, bom, tanto para a galera da live quanto para a galera que está aqui, a gente está usando 2 livros como base, não os livros todos, lógico, mas Gramsci Entre Dois Mundos, Política e Tradução da Autonomia Literária, quem quiser dar uma olhada aí, fica à vontade, e Poder, Política e Partido, que é organizado pelo Emir Sader, aí, mas é pela Expressão Popular, aí, outro livro que a gente está usando, enfim, são 2 livros que eu considero cruciais para entender o pensamento de Gramsci. Né? O Álvaro Bianchi, inclusive, já fez mesa aqui no começo do ano, na primeira mesa que teve na reabertura do espaço, enfim, grande estudioso do Gramsci, tá? Então, não tinha como deixar de fora. E aí, eu sempre começo por essa pergunta, quando eu vou falar dos autores, né? Que é... Dos autores não, de quem a gente vai trabalhar, né? Que é por que Gramsci? Eu acho que é a primeira pergunta. Né? Primeiramente, na verdade, esqueci de perguntar até quem chegou a ler os textos e tal, leu pelo menos parte. Aí, ó. Então, o meu trabalho já era difícil, já porque eu tive uma dificuldade de trabalhar quando eu fui escrever sobre o texto, agora ferrou mais ainda. Mas beleza, a gente dá um jeito aqui de trazer um entendimento do que o Gramsci queria passar, né, da visão que ele queria passar. E aí, por que Gramsci, né? A gente está no Brasil, pô, o cara era italiano, morreu há quase 100 anos e tal, porque ele... enfim, quando a gente vai estudar o tema do Estado, por exemplo, a gente vê que Gramsci é uma das pessoas principais resgatadas pelos pensadores marxistas, por militantes e tal, para trabalhar a questão do Estado e também a questão de poder e da sociedade civil, justamente porque ele foge da linha... na verdade, ele não foge porque, na verdade, ele acrescenta discussões acerca do que vinha antes dele, né? Antes dele, a gente tinha uma dificuldade de tradução de texto, de publicação de texto, divulgação de texto. Com ele, mesmo passando a maior parte da vida dele preso, ele já consegue aí reverter isso. Ele chega e fala, não, ele vai para bibliotecas que ele chega a ter contato com certos livros, onde ele vai escrever sobre isso, e ele não escreve só em livros, mas até nas cartas dele, para a tia dele, ele está lá falando sobre política com a tia dele. O bichão não é uma máquina. Enfim, ele, né, como vocês veem aí no título da chamada, Gramsci, de Maquiavel a Marx, porque é ele que vai olhar e falar, beleza, Marx, show, pá, não sei o que, materialismo histórico dialético, da hora. Só que ele vai olhar e vai falar, calma aí, o que a gente tem antes? Que é quando ele chega para Maquiavel, justamente para entender 2 termos, que é Estado e hegemonia. Primeiramente pelo Estado, acho que a hegemonia a gente vai passar no decorrer, mas o que ele pega de Maquiavel, e aí, para quem faz ciências sociais, vai ver bastante Maquiavel, a gente vê em ciência política e tal, ele vai trabalhar justamente com a centralização de poder, justamente com essa formação do Estado. Ele vai olhar e falar, Maquiavel, né? Ele olha e fala, pô, a gente está aqui em tal lugar, ainda não era Itália, como a gente conhece, mas a gente está em tal lugar,
E a Inglaterra está unificando, a França está unificando, não sei o que, e a gente está aqui separado, isso daí está deixando a gente fraco, a gente precisa de uma centralização de poder. Enfim, ele acaba não conseguindo concretizar o que ele colocava em palavras e tal, e o Gramsci vai olhar e vai falar, o Estado, então, ele vai se formar a partir dessa centralização de poder, só que essa centralização de poder não necessariamente se dá só por esse grupo que domina. A gente que é de baixo, né, depois ele vai utilizar o termo subalternos, né, os marginalizados, a gente também pode ter uma questão assim. E aqui ele não está falando de centralismo, mas ele está falando de disputa de hegemonia. Ou seja, o que a gente tem no Jornal Nacional é tipo, o PIB é não sei o quê, e a economia vai fazer tal giro e pá. Ele chega e fala, não, mas espera aí, isso daí tem que estar interesse de quem? E como que a gente vai trabalhar, né? Trazendo o que o Orlando Calheiros falou sobre educação financeira ontem, gerou um grande debate dentro da esquerda, ele vai olhar e falar, tá, mas não é isso que interessa pra gente. A gente é uns fudidos, é que a gente precisa de outro método de abordagem, a gente precisa de falar de outro jeito e tal. E aí é a partir de Maquiavel que vai fazer essa construção. E aí, então, na América Latina ele vai ser muito utilizado justamente para falar sobre subalternidade, hegemonia, sobre outro tema que é muito debatido hoje, que é a questão da frente única. Enfim, para ele, frente única, já avisando, não é isso que parte da esquerda social-democrata define. Para ele, isso daí é frente ampla, mas não é frente única. Ele vai falar sobre cisão e tal, e ele vai trabalhar muito com dois autores que eu acho que são essenciais, que é o Lenin e a Rosa. Enfim, e aí no Drive, lá nos livros recomendados, eu recomendo 2 livros dele que eles vão trabalhar sobre todos esses temas. E aí a gente começa trabalhando aí com o livro que está rodando, que é justamente Gramsci entre dois mundos, política e tradução. Desculpa o talento, tá, família? Que é muita coisa, a mente não dá conta. E aí o Álvaro Bianchi, justamente, ele topa trabalhar, então, com toda a dimensão política do Gramsci. É claro que não vai acabar ali num livro só, que o Gramsci tem mais de 13 cadernos, tem as cartas dele, tem os livros, tem os escritos da juventude, enfim, tem muita coisa. Mas ele busca trabalhar com as dimensões, tipo, o Gramsci, no começo dos trabalhos dele, ele trabalhava com política de jeito X. Depois ele vai trabalhar de jeito Y. A gente vai entrar um pouco quando a gente se aprofundar no texto, né? E também com o tema da tradução, que é o que carrega o nome do título, e é um bagulho que me chama muita atenção, essa discussão sobre tradução, porque é justamente o motivo pelo qual conseguem trazer o Gramsci para cá, né? O Gramsci, ele fala, tradução não é você só traduzir um livro. Ele estava acompanhando as tretas lá na Alemanha, com a Rosa, e na Rússia, com o Lenin, antes de se tornar União Soviética, e depois quando se torna, né? Aí ele olha e fala, pô, beleza, o que essa galera fez, o que essa galera escreveu e tal. Só que não adianta eu simplesmente pegar o Lenin, traduzir o Lenin e colocar, façam isso aqui na Itália. Ele vai chegar e falar, a questão da tradução, ela tem toda uma questão de qual a conjuntura, de onde a gente está falando, quais são os problemas e tal, não sei o quê. E, embora o marxismo ele já coloque essa visão, com o Gramsci que isso daí vai estar escrito, vai estar lá, galera, não adianta a gente só copiar o que foi feito. A gente tem que pensar como que vai ser feito aqui. Porque aqui a gente está passando por coisas diferentes. Enfim, se olhar os Estados Unidos hoje e o Brasil hoje, são relações totalmente diferentes. Por exemplo, questão, aproveitando, né, que tem uma galera preta hoje, vou falar, parça, uma galera preta em massa hoje, tem uma diferença muito grande nessa questão. Então a gente não vai trabalhar com os mesmos conceitos, as mesmas categorias e do mesmo jeito. Vão ser outras fitas, e é isso que ele começa a discutir. E aí, aproveitando que enfim, um sociólogo que eu estou tentando resgatar, que tem uma galera tentando resgatar, que tem um trampo na autonomia literária chamado Labirinto Periférico, é o que a galera, é o que o próprio Mariátegui começava a trazer para cá. Mariátegui, ele traz um pouquinho de Gramsci, ele chega e fala, o bagulho é o seguinte, não adianta só traduzir, a gente tem que adaptar. Aqui no Peru a gente tem a questão indígena pesando pra caralho aqui. O Gramsci, ele não fala da questão indígena, ele fala dos marginalizados e tal, só que a gente precisa, né, entender como isso se dá aqui nessa questão, na nossa realidade, não sei o quê. E os pensadores que depois vão trazer Gramsci, às vezes voltam para Mariátegui, né? Então, enfim, uma recomendação que eu faço aí, leiam Mariátegui, é interessante pra caramba. E aí, já entrando no texto, ele começa então a discutir Estado e sociedade civil, que é a parte que eu separei. Eu falei, mano, o grupo de estudos vai falar sobre Estado, então vamos trabalhar com o que o Gramsci fala sobre Estado, que é uma visão bem interessante, inclusive, né? E aí começa justamente pela carta, né? A primeira referência que o Álvaro Bianchi coloca nessa questão é a carta para a tia, onde ele fala,
amplio muito a noção de intelectual e não me limito à noção corrente que se refere aos grandes intelectuais. Acho que esse primeiro ponto é um ponto que tem que fazer uma marcação, que é a discussão sobre a intelectualidade. O Gramsci vai falar, intelectual não é só quem está fazendo ciência, né? No sentido mais acadêmico do termo. Ele vai olhar e vai falar, mano, todo mundo é intelectual, todo mundo está pensando algo, todo mundo domina alguma coisa, todo mundo faz algo muito bem, e isso é você intelectual. A grande questão que vai ser colocada com o Estado é justamente qual intelectual que consegue colocar as pautas. Se o Estado é o órgão da classe dominante, óbvio que vai ser a classe dominante, né? E aí ele continua. Esse estudo também leva a certas determinações do conceito de Estado, que habitualmente é entendido como sociedade política. E aí, por sociedade política, ele vai estar se referindo ao modo de governo. Tanto que ele coloca entre parênteses, ou ditadura, aparelho coercitivo para moldar a massa popular segundo o tipo de produção e a economia de um dado momento. E não como um equilíbrio da sociedade política e da sociedade civil. Então, ele não nega essa questão coercitiva do Estado, mas ele acrescenta a sociedade civil, que é um tema que, enfim, existe dentro do próprio texto, assim, quando eu estava lendo, eu bati a cabeça e olhei e falei, mano, é realmente complicado, porque existem várias definições, né? Uma galera vai olhar, sociedade civil é qualquer instituição. Outra galera vai olhar e vai falar, não, qualquer instituição privada é a sociedade civil. Para o Gramsci, né, ele vai falar justamente sobre desse campo hegemônico de qualquer grupo social. Então, por exemplo, quem tem predomínio das pautas da educação? A burguesia. Então, a educação é a sociedade civil. Todo o campo da educação. Não que não exista a educação popular, mas isso é uma luta que acontece entre as classes dominantes e a classe subalterna. Justamente a disputa que a gente vai entrar depois sobre hegemonia, né? E ele cita ainda as igrejas, ele vai citar também os sindicatos, né? Enfim, aí entra uma questão, né? Como eram os sindicatos antes, como eles são hoje, justamente o tema da tradução. E ele vai afirmar que é especialmente na sociedade civil onde atuam os intelectuais. O exemplo que eu estava pensando muito é a reforma da educação. A reforma da educação, por mais que ela seja colocada no nível de discussão de governo, ela parte de um grupo de empresários. Ela parte de alguns grupos que administram escolas. Alguns grupos são donos de escolas e, por exemplo, o Lehman, né? Ele é dono de grupo de escola, mas também é dono da Ambev. É essa galera aí que está definindo os sumos. E eles são chamados os intelectuais da classe dominante. Não todos os intelectuais, mas os da classe dominante. E aí, indo contra essa ideia de existir um aparelho coercitivo, ele vai falar dessa questão de coerção, né, dessa imposição, por exemplo, a força policial, militar e por aí vai, mas também da questão de ganhar consenso, de você ter certas pessoas que vão estar lá para produzir o consenso. Se a reforma da educação ela coloca uma educação liberal, a galera que se formar nessa escola vai tender a ter um ensino liberal. E, enfim, a gente chega lá na situação que a gente tem hoje, né? Onde, infelizmente, os socialistas são minoria. Infelizmente, a galera da esquerda, de modo geral, é minoria. E aí ele, então, coloca essa questão né, dessa união. Então, o Estado ele vai se colocar nessa composição entre o governo e essa sociedade civil, entre esse grupo que efetivamente aplica a política e o grupo que vai criando as ideias por trás de toda essa aplicação da política, né? Enfim, a gente chega no estado ferrado que a gente vê hoje aí. E aí, se um grupo social detém essa hegemonia, né, que no caso é a burguesia, todas as implicações da sociedade política e da sociedade civil vão estar no sentido do status quo. Tudo vai promover para isso. Não que a gente não tenha modos de lutar contra, mas é difícil pra caramba. Né? Hoje, quantas escolas populares a gente tem, quantas escolas vindas de grupos empresariados de bilionários que a gente tem. A conta é muito fácil, muito fácil. E aí, então, o Gramsci, ele busca essa definição de Estado que vem desde Maquiavel e vai olhar, então, para o Estado capitalista moderno, que é onde ele está vivendo, né, na Itália. Ele pega essa transição pós-Primeira Guerra Mundial, formação de comunas na Itália, cidades se tornando comunas na Itália, e depois, enfim, o nascimento do fascismo, o desenvolvimento dele
muito antes da ascensão de Mussolini, mas nessa fase de computação, porque aí quando Mussolini começa a ascender, ele já é preso e já era. E aí ele só publica os livros na prisão, que são os famosos cadernos de Gramsci, que a gente tanto fala, né? Que são caros pra caramba. Inclusive, devia ter uma versão mais popular, por favor. E aí no primeiro caderno, a gente tem a versão tipo primeira dele, a versão que foi um rascunho dele, e depois a versão que ele desenvolve para ser lançada, né? E nessa primeira versão ele vai definir o Estado assim: a forma concreta de um determinado mundo econômico, de um determinado sistema de produção. E aí é o que o Alisson fala, né? Ele fala, o Estado capitalista moderno, ele só pode nascer a partir do momento que o modo de produção existente é o modo de produção capitalista. O Gramsci confirma essa ideia. Ele chega e fala, não, realmente essa questão. O Estado, ele vai ser a forma como esse modo de produção, de uma forma meio desconexa que a gente tem, vai dar essa forma para a atuação do sistema capitalista. E então vai coincidir com essa ideia. Só que ele não nega a questão da existência de outros estados. Porém, se o modo de produção muda, a forma do Estado também muda. Por isso que uma ditadura do proletariado, por exemplo, se torna possível. Por mais que o modo de produção esteja em transição, a forma estatal ela não vai ser a mesma forma do sistema capitalista. E aí, apenas no caderno 6 que ele vai expor integralmente a noção do Estado. Lembrando, família, se vocês quiserem falar, fica à vontade. Tá aqui uma galera nova aí, mas a gente geralmente faz mais troca de ideia, fica à vontade. E aí é no caderno 6 que ele vai expor isso daí totalmente, onde ele aborda tanto a questão da dominação como das forças intelectuais. É quando ele consegue definir o que ele trazia antes de sociedade política e sociedade civil e encontrar os termos que ele utiliza, coerção e consenso. E aí ele ainda fala sobre a separação dessa relação e a mistificação que acontece em torno do Estado por causa dessa separação, que a gente já falou quando a gente trabalhou com o Alisson, que ele fala, a questão da separação da questão econômica com a questão política, por exemplo, como se as decisões políticas não tivessem nenhuma influência na questão econômica e vice-versa. E aí ele fala que existe realmente uma certa divisão entre a sociedade civil e a sociedade política. A gente vai trabalhar com um livro do Jaime Osório, que se chama Estado no Centro da Mundialização, onde ele fala sobre isso, né? E ele fala, existem duas classes que comandam. A classe reinante e a classe dominante. A classe reinante vai ser um operário pode ser presidente. Mas não significa que o domínio vai ser dele. Ele só vai estar ali à frente do Estado. Porém, a classe dominante é a burguesia, então frequentemente, como a gente viu em 2002, mesmo com o operário à frente, o Estado continua capitalista. Enfim, as medidas são feitas muito em torno das decisões da burguesia e por aí vai. Ninguém quer falar nada, família? Eu dei quando todo mundo ficar quieto. Não sei se está bom ou se está ruim, enfim. Vou seguir, então. E aí, então, essas duas estruturas vão agir conjuntamente, né? E isso é uma questão interessante, né? Porque no desenrolar do texto, quem conseguir ver as citações aí, tá lá no Drive, tem o PDF, né? Dessa parte. Ele leva a entender, pelo menos, que ele já falava sobre a questão de que, portanto, as eleições não alteram o sistema capitalista. E, se a gente entende o fascismo como uma forma desse sistema capitalista, uma eleição que acabe com o fascismo não acaba, porque uma parte dele ainda estará lá. E esse é o grande X que o Gramsci ele começa a expor quando ele trabalha com o Estado, porque algumas visões antes, né, até do próprio Engels, não deixam muito claro essa definição. E o Gramsci está lá preso, ele não tem mais o que fazer, ele chega lá e fala, não, vamos realmente analisar. Então ele vai pegar os livros de Maquiavel, vai pegar os livros de Marx, os livros de Engels, vai analisar o que está acontecendo em Lenin, inclusive um dos poucos presos que conseguiu ter acesso a tanto conteúdo como ele, né? Que, porra, vou falar para vocês. E aí, então, o Estado deixa de ser essa dominação no sentido de coerção, no sentido de força apenas, que aí ele define
estados assim como estados policiais, mas a gente vai ter essa produção do consenso, né? Esse grupo dominante. E aí ele vai até trazer outra definição desse Estado, que vai ser uma hegemonia encouraçada de coerção. Então, o tempo todo, a gente vê situações, por exemplo, de opressão policial, militar, todo dia. Seja GCM, Polícia Civil, Polícia Militar, o que for. Porém, a gente vê também um grande respaldo de boa parte da população para essas ações acontecerem. E é isso que ele está falando. Ele está falando, a gente tem uma hegemonia, ela é encouraçada de coerção, como se, na verdade está acontecendo por causa do Bolsonaro. Porém, tem todo um discurso que vem, por exemplo, as ações do Alckmin como governo do estado de São Paulo. Isso é uma coisa... Ou o próprio governo Lula e Dilma com o encarceramento em massa. A gente vê, então, isso daí sendo uma questão permanente, só que eles colocam, não, na verdade é coerção porque entrou um grupo muito à direita aí. E ele tá batendo nessa tecla. É muito louco que tá batendo nessa tecla. As UPPs no Rio são antes. As UPPs no Rio são antes do governo Bolsonaro. Inclusive, o Freixo, que era camarada da Marielle, tá defendendo as UPPs. O próprio surgimento das milícias também, né? O próprio surgimento das milícias. Totalmente negligenciado pelo governo federal. Exato. Inclusive, aproveitar que você falou isso, que o Gramsci, quando eu falei da questão do final da Primeira Guerra Mundial até a ascensão fascista, pode deixar aí no canto. Obrigadão. Até a ascensão fascista, né, nesse começo do final da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, a gente tem a formação de comunas na Itália. E aí, ele está olhando e está falando, ele está no Partido Socialista Italiano ainda, ele está falando, pô, beleza, estamos fazendo aqui para não sei o que. Nos anos que o fascismo começa a se estruturar, tem o surgimento de milícias na Itália, e elas conseguem cooptar todas essas comunas que estavam se formando. E aí, alguns anos depois, a gente tem o fascismo estruturado, inclusive em cima de discursos que eram antissocialistas. Então, você vê que realmente tem uma função histórica dentro da formação dessas milícias do jeito que elas são, por parte de grupos que estão no poder do Estado. E aí a gente não fala necessariamente de quem está lá em cima do governo federal, mas de vários políticos, né? Vereadores, deputados, governadores, prefeitos. E, trazendo o que o Dom L fala, né, é muito diferente as milícias, por exemplo, zapatistas, das milícias formadas em acordo com o governo. Porque, vamos lá, governo mais sociedade civil forma a burguesia, geralmente vai seguir no rumo do que a burguesia quer, a formação de milícias por esses grupos vai ser para proteger eles. E aí a gente tem o que a gente está hoje. Né? E aí, no caderno 6, né, no parágrafo 155, eu trouxe o parágrafo que eu achei, eu só trouxe uma partezinha que eu achei muito boa, que é onde ele traz, né? Estado, no sentido integral, ditadura mais hegemonia. E é isso. O Chavoso, ele vive compartilhando o bagulho, né, da questão, a galera tá com medo da ditadura e tal, não sei o que, mas para quem vive na periferia, é isso o tempo todo. Ou seja, a ditadura do Estado burguês está aí o tempo todo. Assim como a produção hegemônica deles. O tempo todo dia. É lei passando para benefício deles, lei passando para ferrar a gente, não sei o que, todo dia. Eu acho da hora que a galera tem medo Eu trabalho com 3 pessoas assim de extrema direita, aí quando eu falo das ideias de política, eles falam, mas vocês são muito violentos, eu tenho medo de como vai ser violenta o que vocês planejam. Eu digo, vai ser mesmo, assim, não nego. E já é violento pra caralho, inclusive, pra gente agora. Essa fita, mano. Violência tá no cotidiano. Uma resposta à violência. É isso. Aí a gente pode trazer Fanon aqui. Nossa, inclusive Presilei Fanon, eu tô com os Sonados da Terra lá. Inclusive, família, a editora Adandé tá com uma versão do Condenados da Terra aí, não paga nem frete, tá baratão pra caramba, aproveita. Editora Adandé. Boa mesmo. E aí, sobre sociedade civil, o Gramsci ele vai fazer um caminho que o Marx começou a fazer, porém o Marx, né, como a gente trabalhou no primeiro encontro, ele não termina a teoria de Estado dele, ele vai voltar para Hegel, porque é o Hegel quem começa essas discussões num sentido mais amplo, né, mais amplo do que Maquiavel, sobre a questão de Estado e sociedade civil, e o próprio Gramsci fala, né, volta-se à doutrina de Hegel sobre os partidos, as associações, como trama privada do Estado.
Então, ele vai trabalhar não só com o nível de instituições, mas também com o nível de como essas associações que se ligam ao Estado, mas não fazem parte dele, acabam entrando nessa gama de sociedade civil. E aí, é claro, a gente tem a galera que vai fazer uma luta ainda dentro dessa questão, porém, quem vai ter maioria, quem vai ter hegemonia, vão ser os grupos ligados ao status quo, ligados ao Estado capitalista, e por aí vai. Para o Hegel, vai abarcar tanto as corporações privadas e a atividade econômica, então ele não está falando do grupo político, justamente aí que reside a diferença em Hegel, sendo então uma esfera de mediação entre o privado e o público, entre a esfera da família e o Estado. Portanto, o governo, por mais que ele faça as políticas e tal, ali é uma dimensão pública, uma dimensão de debate e tal, não sei o que, coisas mais gerais sobre a sociedade. Já a sociedade civil vai ter implicações sobre as questões mais privadas, como, por exemplo, a escola. A escola está extremamente atrelada à nossa vida diária, à nossa vida cotidiana, ao íntimo da nossa vida. A reunião de pais, está literalmente ali trocando uma ideia com a sua vida diretamente. Então, é aí que vai residir a diferença para o Hegel. Né? Eu não sei se o Gramsci vai refletir especificamente sobre isso, porque no livro que a gente está trabalhando não traz esse termo, que é um resumo do bagulho. Né? E aí, o Gramsci, ele vai, então, refletir sobre o Estado que tem e pede o consenso, mas também educa este consenso. Se o Estado é capitalista, o consenso vai ser um consenso burguês. Através das associações políticas e sindicais que, porém, são organismos privados, deixados à iniciativa privada da classe dirigente. Claro que existe uma diferença do tempo de lá para agora, mas hoje a gente vê, por exemplo, o MBL fazendo esse papel, Novo fazendo esse papel, mas também organizações que são ligadas a esses partidos, mas que dizem que não. Como, por exemplo, Terça Livre, Brasil Paralelo, todos esses grupos. E que são grupos que têm dinheiro, têm público, têm tudo. Renova Brasil, enfim. Que é do Paulo Lima. Aí, de novo ele. Ele é um dos... o Jorge Paulo é muito louco, porque ele consegue atacar a educação, ele ataca os nossos níveis de discussões políticas geral, enfim, o cara é dono da maior cervejaria do país, o cara ataca o cara é latifúndio, o cara tem uma questão de latifúndio lá, enfim, o cara, mano, é um dos maiores desgraçados que a gente tem aí. Mas não dizendo nada, família, não ataquem ele, por favor, não quero ter nada a ver com isso. E aí, essa questão, tipo, a produção, então, tanto intelectual quanto material, a produção da sociedade, de um modo geral, vai pertencer à classe dominante. E aí uma pergunta que eu decidi colocar aqui, enfim, por exemplo, a Terra dos Povos faz esse debate, em breve, se tudo der certo, vai sair um artigo meu também fazendo esse debate. É uma pergunta assim que eu acho que é a pergunta que mais me martelou nos últimos anos, que é como a gente enfrenta isso, velho? Tipo assim, a gente está falando realmente de um nível de disputa onde é aquela questão a gente faz trabalho de formiguinha para não sei o quê. Realmente, é um trabalho muito pequeno perto de onde a gente tem que chegar. E como que a gente continua tanto resistindo quanto vivendo, porque a gente ainda tem uma vida para levar, né? A gente tem muita coisa para fazer, não só... A vida não pode ser só essa questão de militância, não sei o quê, até porque a gente tem que trabalhar, infelizmente. Tem que estudar também, tem que se divertir, tem que curtir, tem que fazer várias fitas. E a gente é atacado por todos os lados. Então, essa é a pergunta assim, que eu quero que todo mundo saia com essa pergunta assim de tipo, mano, como que a gente enfrenta mesmo esse bagulho que tá orquestrado contra a gente? Como que a gente começar a pensar em ideias mesmo, tá ligado? Começar, tipo, chegar num parceiro que você sabe que milita, em alguém que você sabe que não milita, chega e fala, mano, a gente é fudido, né? Como que a gente muda essa realidade? Como que a gente muda isso? E, enfim, eu acho que é uma pergunta que coloca a gente na militância, né? Mas é uma pergunta também que fica permanente no bagulho. Todo momento, toda vez que acontece uma coisa assim, velho, quantas vezes, principalmente com o Snipes, né, que é parceiro aí, você tá assim, trocando ideia, assim, você chega e fala, mano, que merda, olha isso que aconteceu, velho. E agora, mano? O que eu faço diante disso? O que a gente faz diante disso? Enfim, e aí, encerrando, indo para o encerramento desse livro em específico, desse capítulo, ele vai elaborar uma coisa que é chamada de dupla perspectiva.
que é justamente nessa relação entre sociedade civil e sociedade política, que integralmente formam o que a gente chama de Estado, mas que ao mesmo tempo também são elementos separados, né? E o que ele fala é que, independente do grau ou da força ou da própria composição do Estado, existe essa dupla perspectiva. Portanto, seja um Estado igual os nossos, principalmente da América Latina, do continente africano, de regiões periféricas de um modo geral, onde a gente tem uma força gritante contra as pessoas marginalizadas, seja um Estado como, por exemplo, na Suécia, na Finlândia, né, chamados de, não, porque a social-democracia aqui, não sei o que, os paraísos que existem aqui. De acordo com ele, todas essas formas de Estado vão agir através da força e do consenso, da autoridade e da hegemonia, seja no momento individual, seja no momento universal. E aí, essa vai ser a atuação tanto tática quanto estratégica do Estado. Então, por exemplo, a gente tem uma consolidação aí se formando em volta do governo Lula-Alckmin, do agro, de parte da burguesia, de parte do imperialismo e tal, não sei o quê. Por que eles estão fazendo esse movimento? Qual o objetivo deles em agregar isso, já que o Bolsonaro, querendo ou não, está dando lucro pra caralho para eles? A gente vê os bancos dos últimos anos, faturas enormes. O agro está exportando coisa, está exportando boi vivo. Tanto dinheiro que está indo. Enquanto isso, a gente não tem nem carne no mercado, nem em casa, porque não dá para comprar. E para ele, essa vai ser a ideia formada entre a sociedade política e a sociedade civil o tempo todo. A gente precisa ajustar para que não ocorra uma ruptura de consenso. Se a gente passa muitos anos tendo cada vez mais precarizando, a gente pode acontecer igual aconteceu na Bolívia, no Chile, onde o povo foi para a rua, o povo não sei o que, está em luta em vários lugares, não sei o que. Então, a sociedade política e a sociedade civil vão conversar para chegar a um acordo, tipo, vamos lá, a gente coloca você Lula para dar as massas dão uma suavizada, só que qualquer deslize a gente tem um Alckmin aqui de vice. Golpe é o que não falta aqui na América Latina, né? E aí, ele chega até isso a partir dos estudos sobre Estado. Por isso que a gente está discutindo Estado nesse grupo de estudos. Enfim, vocês querem falar alguma coisa antes da gente entrar no outro livro? Teve aqui uma mesa no ano passado de as esquerdas, mas o que as esquerdas vão fazer nas eleições, né? Jones, Sofia, isso lembra já. E a gente discutiu justamente isso. E a gente qual é o nosso papel aí, tanto quanto a esquerda organizada, tanto quanto a Sônia, com essa demonstração da esquerda institucional lutando no institucional. Mas quando você falou isso, me veio muito tudo isso que eu falei, só porque tem lá no YouTube, dá pra gente ver também e tal. Porra, falando pra caralho, baixo pra caralho. Mas quando você falou tudo isso, eu lembrei de uma fala do Alisson, que ok, nós podemos ter 4, 8, 12 governos petistas e tal. Só que uma hora a burguesia não quer mais, uma hora não dá. E aí a gente tem reforma trabalhista, e a gente tem tudo que a gente tem agora, a gente tem Temer. E a gente tem, hoje, a gente aqui com o Bolsonaro. Uma hora não dá, uma hora para, uma hora dá zica, né? É isso. Enfim, eu acho que eu coloquei aqui agora que a gente vai entrar no outro livro, mas eu estava lendo recentemente América Latina na Encruzilhada, Lawfare, Golpes e alguma outra coisa. Enfim, é o livro da autonomia também, né? E lá ele vai falar sobre Colômbia, Bolívia, Venezuela, são vários autores desses lugares falando sobre a questão da luta de classes nesses lugares. Acho que é Lawfare, Golpes, luta de classe. Enfim, alguma coisa assim. E aí é muito louco que a gente vê o mesmo caso que a gente falou no outro encontro, do Gabriel Boric, por exemplo, que é alguém que entra pela esquerda, só que é obrigado a cumprir o que o neoliberalismo quer. Ele não consegue escapar disso. Colômbia, a gente espera que aconteça alguma coisa mais Bolívia, assim, mas que não precisa render a isso. E no livro, assim, por pautar vários lugares da América Latina, você vê isso acontecendo repetidamente, sabe, você fala, velho, o Lula vai entrar, por exemplo, sem uma promessa de revogação da reforma trabalhista. Sem uma promessa de revogação de nenhuma reforma, da Previdência, que seja. Portanto, por mais que ocorra uma adequação, ainda é o que o neoliberalismo colocou para a gente no começo do século. É o mesmo programa. Sabe, você fala, velho, é só assim que a gente vai ser aceito na política institucional para isso, né? A gente vê, enfim, embora eu ainda tenha
contradições, por exemplo, disputar a presidência nesse modelo e tal, não sei o quê, mas a gente vê o Léo Pérez e a Sofia Manzano totalmente apagados de qualquer debate. De qualquer debate. E aí você fala, velho, assim, a proposta da Sofia Manzano, por exemplo, de 30 horas semanais, é uma proposta que não acaba com o sistema capitalista. Mas, porra, quantas horas a gente tem que trabalhar hoje por semana? O Taco, ele tava falando pra mim, ele falou, mano, eu fiquei trabalhando até 8 horas da manhã. Meu, que tipo de momento a gente tá vivendo? Assim, eu tô de férias agora da faculdade, meu trabalho é todo na internet, mas assim, mano, é o dia todo dia ali, você produzindo coisa, fazendo coisa, você olhando e falando, mano, eu preciso arrumar alguma coisa, pá, não sei o quê. Vai atrás, pá. Ah, não, agora é artigo, beleza, agora é texto. Não, beleza, agora eu tô tendo que preparar trabalho pra volta da escola, pra volta da faculdade, porque meu curso, simplesmente, na primeira semana eu já tenho coisa pra apresentar, velho. Só assim você fala, a gente não para. A gente tá num momento muito louco. E sem sem o mínimo, né? A revogação é o mínimo que a gente pede. O mínimo do mínimo. Sem isso, que é isso? Que mudança é essa? Acontece que o Lula não está preocupado em defender. Assistam o debate de Johnny Sofia e Sônia. Eu fiz essa pergunta sobre qual eu achava, qual Johnny achava que seria o legado do governo Lula, e ele disse exatamente isso. Aí, ó, então, vejam aí o debate aí lá no site dele, deve estar da classe esquerda e da ruptura, né? Deve estar nos dois. Vejam lá. E aí, a gente entra agora, enfim, quando eu peguei, eu fui montar o texto, né? Porque primeiro eu escolhi esses livros em maio, acho que foi em maio, por aí. E aí eu fui montar, eu até mandei um áudio porque eu fiquei muito impressionado. Tipo, eu comecei a ler as partes que eu tinha separado, eu fiquei meio, mano, começa num bagulho nada a ver, né? Tipo, o primeiro capítulo do outro livro aí, do livro Poder Político Partido que eu seleciono, é alguns aspectos teóricos e práticas do economicismo. Aí eu olhei e falei, mano, por que eu coloquei isso logo depois de sociedade civil, hegemonia, Estado e tal? Aí eu comecei a ler, né? Enfim, ele primeiro define o que é o economicismo, que é um movimento teórico pela livre iniciativa. Ele chama também de sindicalismo teórico, e aí vamos lembrar que a gente está numa fase, por exemplo, que a Rosa debate um pouco disso, os outros autores que o Gramsci pega muito, que é o Sorel e o Crocet, falam sobre o sindicalismo, porém o Gramsci leva para um sindicalismo próximo do sindicalismo revolucionário, que hoje a gente tem anarquistas, autonomistas que seguem essa linha, mas ele vai olhar e vai falar, o que é o sindicalismo teórico? Então, é uma linha que se aproxima do liberalismo. É uma linha que começa na filosofia da praxis, que começa nessa questão de, beleza, a gente tem que questionar o que a gente está vivendo e tal, não sei o quê, porém, não tem uma atuação prática. Fica só seriam apenas palavras, né? E aí, nesse começo eu ainda fiquei meio tipo, mano, não tem nada a ver com o que vem antes, né? Só que aí, antes a gente estava falando justamente sobre essa questão, né, que a gente terminou a discussão falando sobre eleição. Esse sindicalismo teórico, então, esse economicismo, de acordo com o próprio Gramsci, vai ser carregado em partes por um grupo dominante. Então, alguma galera da dominação vai utilizar isso. E a gente vai ter uma galera dos subalternos, uma galera, então, hoje, da esquerda, ou uma galera aí, de geral, da massa, né, que não buscam esse rompimento. Que vão, então, ser um grupo que, de acordo com o próprio Gramsci, ainda não adquiriu consciência de sua força. Não necessariamente, eu diria que hoje uma boa parte, inclusive da esquerda, não quer usar nada disso, né? já colocou isso. Mas, conforme ele vai desenvolvendo, a gente vê que recai sobre um liberalismo progressista. Então, a gente vai ter aí alguns nomes, como, por exemplo, a própria Tabata Amaral, embora, né, enfim. E também alguns grupos reformistas, né? Que aí vão ser algumas visões que afirmam que a atividade econômica é a própria sociedade civil e que o Estado não deve interferir em sua regulamentação. E, enfim, embora essa parte pareça um anarcocapitalismo, né, nessa época que ele está falando, ele não tem essa galera para se referenciar. Então ele fala de realmente grupos, como, por exemplo, a reforma da Previdência. Se o Lula ele fala que ele quer melhorar a vida da população, só que não coloca uma revogação da reforma da Previdência, logo ele crê que essa mudança não vai ter implicações, essa mudança econômica não vai ter implicações políticas ou vice-versa. Assim como alguns grupos da direita vão utilizar esse discurso para chegar e falar, não, ó, igual a Tabata Amaral muito faz, né?
Não, galera, a gente não está atacando os direitos das pessoas pobres e não sei o quê. Muito pelo contrário, a gente está melhorando. E aí passa 2 meses, pronto, todo mundo mais fudido do que já estava. Cobrar mensalidade, a universidade é uma falta. Cobrar. Exato. Aí, ó. Eu gosto disso, quando a galera. E aí, ele ainda vai entrar, né, e aí continuando a própria frase do Gramsci, né? No entanto, como na realidade efetiva, sociedade civil e Estado se identificam, é necessário fixar que mesmo o liberalismo, e atualmente o neoliberalismo, é uma regulamentação de caráter estatal, introduzido e mantido por via legislativa e pela coerção. E aí, a gente pode voltar para o Alisson Mascaro, porque o Alisson Mascaro, de uma forma muito mais difícil, perdão, mas de uma forma muito mais difícil, ele fala isso. Ele fala, Estado e direito nascem, né, um ali com o outro, não sei o quê. E a legislação, o direito, vai ter o papel de manter essa estrutura do jeito que ela está também. E ele ainda acrescenta outro ponto, que é o ponto que a Juliana Paula Magalhães falou no sábado também aqui no evento, onde ela falou, né? O próprio neoliberalismo impõe um modelo de Estado. E é isso que ele está colocando, que o Gramsci está colocando, né? Ele está colocando, ó, primeiramente, liberalismo é um modo de Estado, ele vai ter um Estado, porque o Estado é capitalista, o liberalismo é um modo que acontece dentro do capitalismo. E vai ter a legislação, vai ter o direito e a força para confirmar isso. Então, ele já aqui ele provavelmente, né, deve ser um texto anterior dele, ele ainda não falava de consenso. Porém, ele já fala de coerção, direito e consenso. E aí é muito louco. Enfim, a primeira vez que eu vi, acho que foi com o Jones, isso, no episódio do Revolu Show. Não lembro se foi o Jones, enfim, mas acho que ele estava no episódio, pelo menos. Que rola o debate sobre a questão de as formas que a gente luta, né? Que não é apenas, tipo, na questão material, mas também tem a questão ideológica. A questão ideológica também tá como pauta disso. E aqui é a tríplice que o Gramsci já formava, né? Ó, a gente tem a questão do Estado, a gente tem a questão do direito e a gente tem a questão da ideologia, do consenso. O Estado impondo força, o direito, né? Chegando lá e falando, não, tá tudo certo, é isso mesmo. E a produção do consenso pelos intelectuais da burguesia. Ele ainda continua falando sobre, aí ele, né, parte disso para falar justamente sobre essa mudança de governo. Enfim, eu não sei porque ele dá esse giro. Esse livro, Poder Político e Partido, ele é muito louco, porque são alguns textos pequenos do Gramsci, provavelmente que ele publicava no jornal que ele fazia parte, e às vezes tipo, o texto começa com um assunto, depois vai para outro nada a ver, depois volta e tal. Porque aí do nada ele entra na questão da rotação dos partidos. E ele fala, trata-se somente de uma rotação dos partidos dirigentes no governo, e não da fundação e organização de uma nova sociedade política, e menos ainda de um tipo de sociedade civil. E eu olhei isso e eu falei, eu sei que, né, ele mesmo não tem nada a ver, e aqui falar também nada não tem nada a ver, mas é isso. A gente não pode se pautar por mudança de governo, porque a mudança de governo não tem implicação sobre uma nova sociedade política, uma nova forma política, e também não sobre uma nova sociedade civil. O grupo dominante, o grupo dos intelectuais que vão continuar dominando, vai ser essa galera. Lá na USP, por exemplo, a gente está agora com uma mudança que já aconteceu há um tempo, né? Eu sempre cito esse exemplo, porque eu acho que é o exemplo mais claro disso. Com o Paulo Guedes, com o Moro e com a própria Tabata Amaral, a USP agora está querendo implementar isso, de mandar estudantes para lá, para Harvard, e depois eles voltarem como intelectuais de alguns partidos, de alguns grupos, de alguns... Enfim, a gente sabe para quais grupos isso daí vai. A gente sabe qual é o objetivo disso. E aí, essa ideia de manutenção, eu acho que a manutenção ideológica que começa a observar isso daí mais claramente, primeiro é o Gramsci e o Lukács. Acho que eles são os dois assim, que explicam bem, né? Não que os outros não falam, mas eles falam disso, né? Portanto, a mudança política não muda o capitalismo. Aqui é umas coisas que eu escrevi quando eu estava pensando, né? O fascismo, ele pode ser, e ele é uma das faces do capitalismo, né? A gente teve vários exemplos aí, a gente vai trabalhar melhor com isso daqui a um tempo, como o Florestan e o Clóvis Moura, onde eles afirmam que o modelo político brasileiro, por causa da formação do Estado, como ela se deu, ele é proto-fascista. Ou seja, ele não é fascista, mas ele sempre vai ter elementos ali que confirmam e facilitam a ascensão fascista. E, é claro, o Bolsonaro, então, ele não vai ser uma anomalia, alguma coisa nossa, não, ele meu Deus, ele é um louco e não sei o quê. Mas, na verdade,
vai ser a associação do momento da burguesia e, é claro, do próprio movimento internacional que rola durante certos momentos do capital. E o ajustamento da burguesia, do latifúndio, dos políticos e do próprio imperialismo em torno de outro projeto, então, não será uma solução. Na verdade, é uma coisa para a gente ficar mais atento ainda, né? A gente olhar e falar, caralho, esses grupos estão querendo o próximo governo aí, eles estão ali para ganhar. Perigoso isso. E aí vai ser uma adaptação do próprio sistema capitalista, conforme as necessidades do grupo dominante. Quando a gente fala, por exemplo, sobre estado de bem-estar social, ele vem como uma resposta ao modelo soviético que trazia melhorias de condição de vida. Quando o movimento soviético começa a ruir e tal, não sei o quê, a gente vê o neoliberalismo ascendendo de uma forma rápida. Em 10 anos, a gente já tinha a produção de fábricas totalmente diferentes, a gente já tinha acabado todas as ditaduras, não precisava mais de ditadura na América Latina, acabou o movimento de apartheid na África, acabou o regime de Jim Crow nos Estados Unidos. Logo após isso, vamos resolver tudo com o trabalho, com o modo de produção de trabalho. Isso é uma coisa que a gente vai avançar agora no Gramsci, que ele apresenta isso desde aquela época. Ele está escrevendo isso aqui antes da ascensão do fascismo. E ele já... Mano, o Gramsci bichão, eu quero ser assim um dia, tá ligado? E realmente, assim, você lê o bagulho e fala, caralho, bichão... E aí, então, pro Gramsci, né? Entrando, dando um pulo nos capítulos do livro, ele vai falar sobre as questões do homem coletivo ou do conformismo social. Então, homem coletivo, a gente fala de massa, e conformismo social, a gente fala de aceitação do bagulho. Para ele, o Estado tem sempre como objetivo de criar novos e mais altos tipos de civilização. Ele coloca entre aspas civilização, tá? De adequar a civilidade e a moralidade das massas populares mais amplas às necessidades do contínuo desenvolvimento do aparato econômico de produção. Portanto, tanto ideologicamente quanto materialmente, o capitalismo ele vai se adaptar para que as pessoas aceitem o que passam hoje, e não só para que elas aceitem, mas para que elas reafirmem esse modelo. E é o que a gente vê hoje. Porra, a gente passa por uma situação, por exemplo, de 33 milhões de pessoas estão passando fome e tal. Só que a gente não tem uma ebulição social no sentido de ruptura. E quando a gente tromba vários trabalhadores, a gente vê uma galera chegar e falar, porra, na verdade, tal fulano tá passando fome porque não quer trabalhar. Isso daí não é uma coisa que a pessoa simplesmente tira do nada e pá, não sei o que, nossa, pensei aqui, nossa, na verdade todo mundo é vagabundo mesmo, né? A gente vê, desde o final desde a abolição da escravatura de forma formal, né, de assinarem isso, uma lei existindo no Brasil, que a lei da vadiagem, onde todo mundo que estivesse ocioso era preso. Quais eram os grupos ociosos? Os marginalizados. Pretos, camponeses, indígenas, pessoas que eram tratadas como bandidas ou como loucas, enfim, por aí vai. Todo esse grupo vai ser preso desde aquela época. Ou seja, o Estado brasileiro, seja na Primeira República, Segunda República, ditadura, Lula, não sei o quê, ele sempre vai se adaptar e se adequar conforme como isso foi se construindo, conforme isso foi se dando. E o Gramsci ele já alertava para isso, ele olhava e falava, pô, família, ó, esperto com isso. E aí, então, a gente vai ter alguns exemplos que eu optei por trazer, né, que são os retrocessos na questão trabalhista, por exemplo. É uma coisa... A reforma da Previdência, por exemplo, ela gera muito debate ainda entre nós mesmos, se eu falo, tá ligado? Não estou falando entre... o grupo dominante já definiu muito bem o que eles querem, né? Mas a gente tem uma mistificação que acontece em cima de como se deu e como vai continuar sendo essa reforma trabalhista. A questão do campo da educação, enfim, e por aí vai. E é claro, a gente vai ter um projeto hegemônico nas mídias, nos jornais, nas novelas, enfim, tudo produzido, nos filmes, que vão trabalhar os grupos marginalizados de uma forma específica. Os grupos de esquerda de uma forma específica, sempre em busca da criminalização, repressão, para que a galera olhe e fale, nossa, realmente. Enfim, o Bolsonaro ele foi dar uma palestra ele não dá, né? Enfim, foi falar lá no cercadinho dele, não sei o quê, e aí, quem que eu tava vendo falando sobre isso? Enfim, era um jornalista mais progressista, assim, que tava falando sobre isso, eu tava na casa do meu tio, ele tava vendo lá, eu acabei ouvindo, né? Onde ele usa um filme, que é um filme sobre ocupação, e ele usa um trecho, né? Ele cita esse trecho do filme, ele fala, todo mundo deveria assistir esse trecho desse filme, que é uma pequena parte do filme onde
a galera é mais radicalizada e tal, não sei o quê, porque ele quer falar, não, essa galera aí, ó, só quer, vai ocupar sua casa de praia e não sei o quê, blá, 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 blá. Só que o filme, ele não trabalha com isso. Só que a jogada do cara é tão, tipo, pra pegar aquele grupo que ele já tá trabalhando e tal, pra ele olhar e falar, ó, vejam essa parte do filme. Que a galera vai olhar e falar, nossa, realmente, ó, o filme tá falando, então realmente é assim que é o bagulho. E aí quando você vê isso, você fala, velho, a gente tá num bagulho muito louco, né? Enfim. E aí o Gramsci ele vai entrar nessa questão da hegemonia da sociedade civil e da divisão de poderes na continuidade desse capítulo, né? No capítulo 15, que é o capítulo seguinte. Onde ele vai falar que não só essa questão dessa dimensão de consenso, né, tem a sua própria atuação, mas o próprio sistema de divisão de poderes e a questão de eleições são outra arma usada, embora seja uma arma perigosa, mas é uma outra arma usada. Primeiramente, vou falar por que perigosa. Vamos lá, eleição, por exemplo, dentro dos grupos autonomistas, quando a gente fala de democracia direta, a gente fala de um sistema de eleição totalmente diferente, totalmente local, totalmente revogável e tal, não sei o quê, e esse seria o fim da democracia do jeito que a gente conhece hoje. Um dos fins dessa democracia que a gente conhece hoje. Porém, o sistema do jeito que está posto, né? Qual é aquela música lá que fala de 4 em 4 anos, você... Como que é? É do Eduardo Tadeu, não é? Acho que é. O Chavoso sempre coloca essa música. Esqueci agora a música. Enfim, mas essa questão de 4 em 4 anos, você elege um palhaço ali para estar fazendo a manobra que eles querem fazer, né? E ele coloca que... o próprio Gramsci coloca que as eleições, de tempos em tempos, dão uma satisfação ilusória para a reivindicação popular. Que é o que está sendo feito com o Lula hoje. A dimensão de você jogar tudo para depois das eleições, tudo melhora, você está dando uma satisfação, você está satisfazendo mesmo uma demanda popular. Ó, não, o governo como que está, não dá mais. Beleza. E aí a resposta se dá em, não, vamos eleger então outra pessoa. Vamos mudar o governo. E aí, é claro, a própria divisão de poderes pro Gramsci, e aí, enfim, naquela época, enfim, eu não sei se hoje tem tanta essa visão, né? Cabe uma pesquisa sobre isso que eu acharia bem interessante, que as instituições políticas em conflito vão dar a impressão de que um grupo consegue resolver o que o outro cria, o problema que o outro cria. Eu acho que hoje a gente tem muito claro que não consegue, né? Não querem, na verdade. Por exemplo, nem o impeachment do Bolsonaro passou. Ou seja, não querem, não conseguem, enfim, independente do que seja, nada é bom pra gente. E aí, enfim, alguém quer falar alguma coisa? Olha, vocês estão muito quietos. Geralmente vocês falam mais. Então tá bom. E aí, então, ele entra na concepção do direito. Enfim, o direito que é uma pauta que sempre está aqui em torno da gente, né? Onde ele fala que o direito vai ser a ferramenta que vai garantir o Estado de fazer desaparecer certos costumes e atitudes e difundir outros. Se a gente fala sobre a disputa hegemônica, por exemplo, se a gente fala sobre a questão de grupos dominantes que impõem o consenso, a gente está falando exatamente sobre isso, né? Eu sempre, eu gosto muito de citar o Ailton Krenak quando ele fala que a sociedade branca, né, atualmente enfim, ele muda para a sociedade branca e capitalista, a sociedade ocidental, enfim, tem vários termos aí que pode usar, ela consegue destruir mundos. Por que ele utiliza o termo mundos? Porque destrói culturas, costumes, vidas, povos, florestas, animais, destrói tudo, destrói realmente mundos, destrói universos. E é isso que o Gramsci já também trazia. Ele está falando aqui, ó, é o que faz desaparecer certos costumes e atitudes e faz surgir novos. E aí, é claro, de acordo com a classe dominante. E não só o direito vai fazer isso, mas para ele a escola e as outras instituições também vão ter esse papel. Por isso, devem ser elaborados o próprio direito, tudo, em conformidade com os objetivos e com o máximo de eficácia e capacidade de produzir resultados positivos. Antes de 2014, a gente não tinha uma máquina igual o Brasil Paralelo. Antes de 2005, a gente não tinha o que vinha a se formar como internet na mão dos grupos dominantes. Após isso, eles vêm. E o Brasil Paralelo, em menos de um ano, já tinha mais de 200 mil inscritos, já tinha mais de 46 vídeos produzidos,
já tinha assim, 46 vídeos. 2014, se o ano tem 12 meses, são quase 3 vídeos por mês. E não são vídeos de baixo orçamento, de baixa produção, não sei o quê. Hoje os caras têm plataforma de streaming, hoje os caras estão vendo a possibilidade de exportar o modelo que eles fazem aqui para a França, Inglaterra e um outro país. Então você fala, cara, eles realmente fazem com o máximo de eficácia possível. Eles realmente não querem errar no bagulho. E é para isso que eles se projetam. E aí, então, sendo o Estado esse instrumento, então o Estado um instrumento de racionalização, de alcance moral. Ele vai tirar, então, dessa dimensão de disputa, luta de classes e tal, não sei o quê, e jogar numa questão moral. Afinal, por exemplo, aqui no Brasil, por mais que seja um Estado laico, a religião é uma das coisas que funda, como a gente conhece hoje, o Estado, né? A gente teve a inserção da religião desde o momento do colonialismo, que vem avassalando tudo, né? Então, ó, beleza. Os indígenas aqui, na verdade, a gente não vai mais escravizar eles. Porém, somente os que toparem entrar para a igreja. Somente os que toparem. Quer falar, Zé? Eu tô falando aqui. Tá, depois eu lembro, aí eu falo. Fechou, parceiro. Se quiser falar, fica à vontade também. E aí... Ah, lembrei agora, que na época o Capilé queria fazer uma mídia de esquerda para bater de frente com a Rede Globo, mas na época nem no Lula chegou. Teve gente que sabotou quando o Capilé tentou fazer isso. Aí, ó, essa é uma questão interessante, inclusive é um debate que a gente já fez aqui várias vezes. Eu fiz com a galera da Toca, né, que é uma cooperativa de comunicação, e foi um debate que a gente fez sábado agora, quando estava o Iago, o Luigi e o Zambi, né? Enfim, é um debate que eu acho que a galera da comunicação tem que fazer muito, muito bem isso, que é a própria disputa que a gente faz dentro das redes, né? Por exemplo, minha Twitch, meu podcast, texto que eu posto, não sei o quê, não vai ter o mesmo alcance que a direita também. Sim. E essa disputa da comunicação, essa disputa da hegemonia da comunicação, como que a gente faz ela? Como que a gente consegue furar, sendo que as grandes redes não estão nas nossas mãos? Muito pelo contrário, né? O Elon Musk, por exemplo, depois do golpe da Bolívia, ele foi lá no Twitter e afirmou, falou, não, realmente houve a tentativa de golpe, não sei o quê, por causa de tal coisa. Alguns anos depois, tá lá ele lá tentando comprar o Twitter. Então eles falam, cara... E aí, estudando mais a fundo, só para continuar nesse exemplo, na Bolívia, o Twitter é a rede social mais utilizada. Assim, é uma genialidade por trás de toda essa construção, que é muito louca. E aí, enfim, no neoliberalismo hoje... Deixa eu ver se eu não pulei nada. Ah, pulei. Ó, já ia pular um bagulho. E aí, o Gramsci ele vai colocar o momento que pode acontecer uma mudança. Seja uma mudança boa, seja uma mudança ruim. Que é o momento da crise, né? Que é nesse momento que os dirigentes e os intelectuais que estão ali, são da classe dominante, mas estão ali na frente da sociedade política, não conseguem mais impor sua vontade, não conseguem mais impor o que estão fazendo. Chega a crise, não só em nível econômico, mas também em nível político, até em nível material mais palpável. E aí é o momento onde os grupos dominantes começam a trabalhar por uma nova produção de intelectuais. Que é o que a gente vê, por exemplo, no nascimento do Brasil Paralelo. A gente teve, 2008, crise mundial começa. 2013, no Brasil acontece uma ebulição social por causa de demandas que a gente estava pautando. 2014, Copa, que rolou também várias tretas dentro da própria esquerda. Além da questão das condições materiais e como elas estavam postas. Realmente foi aí, tá. Enfim, lembrando, embora hoje esteja muito pior, né? Mas enfim, a classe dominante está feliz com isso. Na época, o tomate chegou a R$8 e aí chegou lá, o tomate R$8, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Nesses momentos, em qualquer crise que a gente tem um governo mais progressista, a classe dominante traz novos intelectuais, novos teóricos. Até então, o próprio Olavo de Carvalho só era conhecido nos grupos das direitas. Após isso, o cara vira o maior intelectual de referência de quase todas as direitas.
A galera daqui, a própria Sarah Winter fala que em 2013 já estava viajando para a Ucrânia para fazer treinamento paramilitar. Tá, mas e antes disso, onde que esses grupos estavam? O MBL, Brasil Paralelo, enfim, se a gente for elucidar aqui, IMIL, Instituto Milênio, né? IL, Instituto Liberal, o próprio Instituto Von Mises, enfim, vários grupos ganham uma ascensão e ganham uma redefinição a partir de 2014. E é isso o que o Gramsci traz. Mas também os momentos de crise, como diz o Marx, que é o momento da revolução. Só que, e é claro, a gente está no neoliberalismo, enfim, a gente está ferrado para fazer qualquer coisa disso. Quem consegue atuar em torno disso é a direita muito facilmente, né? A gente tem a dificuldade do caramba de atuar em torno disso. E aí, atualmente a gente tem esse neoliberalismo, a gente tem uma individualização tremenda do bagulho, a gente tem a dinâmica das redes sociais, que deixa de ser só das redes sociais, mas passa a ser nossa dinâmica de vida, tudo vira post, tudo vira pá. E aí, entra outra artimanha do capital, né? De desmassificar o bagulho. E essa é uma coisa importante para o capital. A questão do processo da uberização é uma jogada tremenda. O Marx fala isso, a Rosa também fala isso, ela fala, né? O que a gente está vendo agora é uma socialização do espaço do trabalho. E realmente, os trabalhadores estavam começando a se enxergar como massa e tal, não sei o quê, por aí vai. A uberização consegue acabar com isso. Ela consegue cumprir isso aí no meio. Você não tem mais todo mundo trabalhando ali junto e conversando o dia todo. Não existe mais isso. Se não esses trabalhos, por exemplo, entregador e tal, não sei o que, a gente tem telemarketing. Telemarketing é o tempo todo ali, você tem que estar o tempo todo ligando, porque você tem que cumprir um mínimo lá para fazer, para não sei o quê. Você acaba separando esses espaços. Os sindicatos são fragilizados. Os sindicatos também são outro espaço de socialização. Todos os lugares da esquerda são atacados. E é claro, a própria esquerda também não se ajuda porque a gente treta pra caralho o tempo todo, né? Enfim, isso daí é outro elemento que a gente tem que lembrar que não sei como resolver as tretas, mas é isso, a gente também treta. E aí, ele vai dizer, né, e aí eu sempre trago uma frase muito grande dos autores, essa aqui é do Gramsci. Os velhos dirigentes intelectuais e morais da sociedade sentem o chão faltar-lhes sob os pés. Se dão conta que as suas prédicas, e aí prédicas é discursos, tá? Se tornaram exatamente discursos, isto é, coisas estranhas à realidade. Forma pura sem conteúdo. Donde seu desespero e suas tendências reacionárias, como a forma particular da civilização, de cultura, de moralidade que eles representam se decompõe, eles chamam a morte de toda a civilização, toda a cultura, toda a moralidade. Enfim, quando a gente fala, por exemplo, do reacionarismo do Bolsonaro, é isso, ele não quer que a gente volte para 2002 ou para um pouco antes de 2002. Ele quer que a gente volte para a ditadura. É uma negação de todo e poucos avanços que a gente conseguiu. Meio a isso. Pedem medidas repressivas ao Estado e constituem um grupo de resistência apartado do processo histórico real, aumentando assim a duração da crise. Que a gente vê hoje, né? A crise começou e parece que nunca acaba. Pois o caso de um modo de viver e de pensar não pode acontecer sem crise. Então, ele ainda afirma que esses grupos eles vão fazer isso e eles precisam da crise para fazer isso e eles vão continuar fazendo isso. Mesma coisa aconteceu com o fascismo, mesma coisa aconteceu com o nazismo, mesma coisa da ditadura militar, mesma coisa hoje em dia. E aí, a saída proposta pelos novos dirigentes e pela nova ordem é no mundo do trabalho. A vida coletiva e individual deve ser organizada para o máximo de rendimento do aparato produtivo. Lucro dos bancos, lucro das empresas uberizadas e todos os processos que vêm caminhando junto com isso, né? O Galo sempre fala, beleza, hoje são os entregadores, daqui a pouco vão ser os professores, e daqui a pouco vai ser outro grupo, e daqui a pouco outro grupo. E é isso. Tudo, enquanto isso, eles estão lucrando, né? E aí, trazendo aqui de exemplo o livro América Latina Encruzilhada, né? Tem ele na autonomia, o próprio livro Qual o Horizonte, do Lineira. Se a resposta não vem da massa, não vem de uma forma concreta, não vem barrando o avanço do neoliberalismo e barrando realmente o fascismo no sentido antifascista mesmo, no sentido de lutar contra o processo econômico que está acontecendo, lutar contra o processo político que está acontecendo, mesmo o candidato de uma esquerda hegemônica vai recair sobre um projeto que atende à burguesia.
vai responder, como acontece ao Boric, ao que propõe o Banco Mundial, ao que propõe o FMI, ao que propõe o imperialismo norte-americano, aprofundando as reformas e avançando sobre as melhorias das nossas condições de vida. É muito louco que o que o Gramsci falava, eu não sei de quantos são esses textos, mas acho que é de 1919 até 1923, mais ou menos. Então, servindo para hoje, 100 anos depois. 100 anos depois. Enfim, é isso que eu tinha para hoje, família. Comentários, opiniões, agora é com vocês. Podem falar. Nada? Tudo quieto? Caralho, família. Sem opiniões? Nem pra xingar e falar, fora Bolsonaro, vai fazer show, nada. Aí é tudo. Caralho. Uma coisa que em 2014 aconteceu bastante, eu não sei se tem a ver, você fala na região que tem bastante ataque a terreiro. Ainda tem, isso é óbvio, nunca foi novidade. Tem bastante ataque a terreiro e tem tudo a ver com o avanço do conservadorismo. E tem uma mulher que tomou uma pedrada na Bahia, teve traficante que expulsou Mãe de Santos, traficante de evangélico que expulsou Mãe de Santos. É isso. Quando a gente fala, por exemplo, da produção de consenso, principalmente pela época que vivia, e pelo que acontece na Itália, ele fala desse papel das igrejas, né? Eu preferi não trazer, porque, enfim, senão o debate ia ficar, porque a gente tem que falar de bancada evangélica e tudo, mas faz parte da produção do consenso da burguesia. Pô, você vai colocar esses grupos, né, essas religiões, como algo discriminado da sociedade, e a única bancada que vai ter respaldo é a bancada evangélica. Enfim, e a católica também vai ter algumas exceções, por exemplo, com o governo Bolsonaro muito forte. E aí esses grupos eles vão ter o respaldo da sociedade política. Enquanto isso, a gente se fode. É isso. Eu tenho, na verdade, uma pergunta. Qual que é a diferença de... Assim, você entende, né? A diferença de tradução para Gramsci? Não, é só a minha, eu acho. De tradução de Gramsci para a média ideal para Marx. Assim. O Machucanes tenta trazer uma noção de média ideal também, quando ele tenta fazer os estudos dele, né? E qual que seria a diferença de média ideal para tradução? É uma boa pergunta, porque eu não lembro da definição de média ideal agora, assim. Mas eu acho que a grande questão do Gramsci, e essa é uma coisa particular dele por causa do momento que a Itália passava. Vou tentar, primeiramente, né, colocar um pouco para todo mundo ter essa ideia, né? Então, a Primeira Guerra Mundial começa em 1914 e acaba em 1919. Final de 1918, começo de 1919, né? Na Itália, na Alemanha, a Revolução acontece de 18 para 19, e aí depois morre Rosa Luxemburgo, morre Kautsky e tal, não sei o quê. Na União Soviética, a gente tem a Revolução Russa. Na Itália, no final da Primeira Guerra Mundial, a gente começa a ter uma separação. Então, a gente tem a formação do Partido Socialista Italiano, né, que já existia há um tempo. O Mussolini, por exemplo, que defendia a Primeira Guerra Mundial, assim como outras pessoas, faziam parte do PSI, do Partido Socialista. Eles são expulsos nesse momento da guerra. E aí a gente tem o processo que começa da formação de comunas pós-Primeira Guerra na Itália. E aí o Gramsci, ele vai buscar no Sorel, no Benedito Bernardo Croce, enfim, algum cara assim, na Rosa e no Lenin, respostas porque a Itália passava, porque ele sentiu medo justamente do fascismo. Embora ele não definisse o fascismo da forma que a gente define hoje, mas ele já trazia alguns elementos assim, mas ele já começa a olhar para isso e ele fala, pô, aconteceu lá na Alemanha o bagulho, pá, não sei o que, vamos ficar atento aqui. Só que, por exemplo, o Marcos Leroy, ele é um cara que é o presidente do Instituto Gramsci Internacional, né? Ele tem um livro onde ele começa pelo tema da cisão. O que é a cisão? Quando os grupos da esquerda radical rompem com os grupos social-democratas. E ele olha para a União Soviética, né, já era a União Soviética, ele olha e fala, beleza, os bolcheviques, por mais que depois eles se alinhem taticamente algumas vezes com alguns grupos, o rompimento deles vem desde cedo. E eles demarcam isso quando o processo acontece da Primeira Guerra Mundial, por exemplo, eles já estão destacados. Eles já têm uma posição e eles já têm uma política para atuar frente ao que está rolando. Na Alemanha, a Rosa Luxemburgo ela vai cindir, e a Rosa, o Karl Kautsky, a Clara Zetkin, todo esse grupo vai cindir com a social-democracia em 1915. Nesse momento, a Rosa já estava fazendo um ano de prisão, ela nem sabia exatamente o que estava acontecendo ali fora, e ela é a principal pessoa que escreve sobre isso.
E o Gramsci ainda estava olhando para o processo que estava acontecendo na Itália. Então ele vai olhar e vai falar, beleza, a gente tem isso, a gente tem aqui os sindicatos, a gente tem as comunas, a gente tem uma galera que era do Partido Socialista que rompeu por causa da Primeira Guerra Mundial porque é a favor do imperialismo e tal, não sei o quê. Beleza, o que eu faço com esses momentos históricos que aconteceram muito perto? E aí é daí que ele consegue consolidar essas questões. Já o Marx, por exemplo, por mais que ele tenha exemplos concretos, ele nem tem a possibilidade de trabalhar com tantos deles. Porque os textos demoravam para chegar para caramba. O Manifesto Comunista ele tem que enviar antes porque o Goebbels nem conseguiu chegar a tempo de revisar o manifesto. Tá ligado? Então, assim, tem uma questão desses problemas, dessas dificuldades realmente de você trabalhar com isso. Então, talvez média ideal realmente fosse o termo que cabia à época e ao trabalho que era feito. Mas, né, a gente está falando de um tempo posterior e tal, talvez o Gramsci tenha olhado e falado, beleza, tradução é melhor. Ou, sei lá, pode variar da língua também, né? Porque se o Pachucantes falava de média ideal também, às vezes, pô, beleza, para o russo encaixa a média ideal, mas para o italiano já a tradução é o termo melhor, né? Enfim, não sei, é uma boa pergunta. Galera aí que estuda Gramsci, que estuda italiano, que estuda essas coisas aí, se puder, vou falar, parça. Você falou, tipo, da direita sempre estar trazendo novos intelectuais. E, tipo, como que atua essa questão de novos intelectuais dentro da esquerda? Essa pergunta é muito boa. Porque, assim, são grupos e grupos dentro da esquerda, né? Como eu falei, tem várias tretas e tal. Só que, de um modo geral, a esquerda ela tem um problema que ela só aceita certos intelectuais. Tanto a social-democrata quanto a revolucionária. É muito louco isso. A gente, diversas vezes aqui com a galera daqui, com a galera de outros lugares e tal, a gente tem um debate que é difícil essa inserção e se romper esse espaço para você realmente estar em foco ali, né? Então, por exemplo, a gente tem, primeiro, uma dificuldade material, né? Porque, por exemplo, tô aqui para o PC, eu comprei esse PC no começo da pandemia, que foi o PC mais barato que tinha, ele tá travado, ele não abriu os comentários até agora, que eu não coloquei para abrir, simplesmente não abriu. A câmera veio lá da China, porque era mais barato comprar de lá. Então, até para os elementos, tipo, elementos básicos para você começar a comunicar, porque a gente estava na pandemia, né, não tinha como estar presencial nos lugares, já é uma dificuldade. E, enfim, grande parte da esquerda é pobre. Eu acredito que a galera que esteja aqui seja a galera pobre e ferrada igual nós, assim, que esteja aqui. Que eu acompanho uma boa parte, assim, eu sei que é difícil. Mas também tem uma questão de uma certa aceitação. A gente tem, por exemplo, o maior coletivo virtual que existe no Brasil da esquerda, que ele só aceita marxismo-leninismo. Não pode, se você fala qualquer coisa além disso, enfim, qualquer coisa além disso no chat, tipo, sou trotskista, sou anarquista, não sei o quê, você é revisionista, você não sei o quê, e a galera cai matando. Então você fala, velho, que espaço realmente tem pra gente nisso? E aí entra um outro debate que é no sentido de como que a gente consegue realmente... Como posso explicar isso? Mas assim, como a gente realmente consegue manter uma certa linha de mínima coerência quando a gente está sendo amassado por um monte de coisa todo dia? E essa é uma coisa que eu vejo muita dificuldade, assim, no sentido de... vamos lá, tô seguindo aqui uma linha teórica e tal, não sei o que, papapá. Beleza. Só que eu não tenho todo o tempo do mundo para estar lendo aquilo lá, para estar trabalhando com aquilo lá, porque tem todas as outras implicações da vida, inclusive a atividade prática do bagulho. E aí você vai lá e você posta no Twitter um bagulho e a galera não gosta, acabou, você deixa de ser alguém reconhecido pelo grupo de pessoas e você passa a ser, não, na verdade não é ninguém inteligente, não é ninguém tá falando besteira. É uma coisa que tentam fazer até com o próprio Galo hoje em dia. Nossa, ele falou exatamente disso no domingo. Vocês lembram quando eu ia pro Twitter e falar, porra, de tanto esquecilenista caralho e tal. Tipo, realmente rompe esse espaço. E eu acho muito da hora, por exemplo, tá acontecendo um bagulho como vai acontecer hoje, daqui a pouco, inclusive eu já tô roubando tempo, perdão, parça, mas de ter um sarau, de ter uma coisa assim, porque o Gramsci, quando ele tá na última prisão da vida dele, ele começa a analisar essa coisa de cultura. E ele olha e fala,
cara, é muito louco como, através de pequenos elementos da cultura, a gente demonstra a intelectualidade. Só que você vê, por exemplo, hoje, a gente não tem aqui cheio. Semana passada, na quinta, no sábado, eu não queria falar sobre isso, mas assim, eu postei as fotos do evento. Todas as pessoas que estavam nas mesas eram pessoas brancas. Ponto. Todas. E aqui estava cheio. E ali é um grupo que tem certa amizade, tem certa proximidade. Quando a gente tem, por exemplo, um sarau, um bagulho de zine e tal, não sei o quê, a gente vê que essas pessoas são pessoas que têm dinheiro que poderiam financiar nosso trampo, financiar nosso corre, não estão aqui. E aí a gente continua no mesmo lugar. A gente fica, porra, a gente quer furar esse bagulho para não sei o que, isso aqui. É isso. E aí mano, é juntar os nossos, tá ligado? E como der, mano. E aos trancos e barrancos. O Galo chamou essa galera que tava aqui no domingo pra ir pra lá. O Galo fez esse convite na palestra. Então vamos pra lá, que vai ser vocês do que eles virem. Tá difícil. Pra ponte. Sabe quando ele fala, tipo, a gente tem que ir até a esquerda? Depois pra cá. A coisa que eu estou vendo na esquerda é que essa crítica ao suposto identitarismo pós-moderno, que fica com uma sensibilidade que parece que toda pessoa negra que botar raça, gênero, é uma identitária a serviço do capital. Então, sei lá, falou até... Inclusive, tem vários autores que nem marxistas são como Camingueira, a Lélia Gonzalez, a Beatriz Assimir, que contribui muito mais de marxismo do que por pessoas que se dizem marxismo, por uma crítica ao capitalismo. Se você ler a questão o princípio do quilombismo para Beatriz Nascimento, a própria Lélia, eles têm muito mais, eles têm bastante contribuição para o marxismo, mesmo não sendo exatamente marxista. Então, acho que é uma falsa polêmica dizer que o problema é o suposto pós-modernismo. Assim, tem empresa que se apropria das pautas, a gente fala assim, mas não é como do movimento negro. Não é como do movimento negro ou do movimento LGBTQIA+, que as empresas são oportunistas. Tem empresa que se apropria até do marxismo também. Então, sabe, ficar estampando fora do Che Guevara, um desenho do Che, uma foto do Marx, sabe? Isso também é pós-moderno, ou só vai para grupos oprimidos? Mano, esse é um bagulho muito, muito da hora, porque hoje uma camarada lá de Campinas, ela postou uma foto, um vídeo, eu não vou lembrar agora qual cidadezinha ali perto, mas, enfim, aconteceu uma cena de assédio lá na escola, e aí, mano, um monte de mina foi pra rua pra não sei o quê. E assim, é interior. A rua era de terra, tá ligado? Mas estão ali. E um bagulho, quando a gente fala, por exemplo, dessa desagregação que acontece da classe trabalhadora como classe trabalhadora, atualmente a gente vê se reunindo através de certas questões da identidade. Isso daí realmente é um marcador de luta. É um bagulho que... Mano, beleza, ó. Vamos lá. A Silvia Federici, o que ela fala? Porra, ó, o bagulho é o seguinte. Trabalho doméstico, na verdade, você tá arrumando um jeito de pessoas não receberem nada, mas estarem produzindo mais valor. Tem alguém lucrando no outro lado da ponta desse bagulho. Quando a gente vê no Brasil, por exemplo, a questão indígena, a gente está no agosto indígena. O agosto indígena ele não vem para casa, ele vem por todo um processo de lutas históricas, por causa de dominação histórica e tal, não sei o quê. E hoje a gente vê que um dos poucos grupos que enfrenta de cara bolsonaristas, no sentido de sair na porrada, de invadir comício e não sei o quê, são os indígenas. Você vai falar, porra, como que as pautas de identidade não são pautas necessárias para a nossa luta, sendo que, historicamente, as identidades foram coisas que conformaram opressão, dominação e por aí vai. Eu acho também. Só a última, tá? A última. Mas, tipo, toda essa questão também entra não só da identidade, mas identidade de vida, de luta. Então, tipo, questão em falar de tráfico, questão em falar de passar fome, questão disso. E aí você entrou na brisa de falar assim, como que a gente vai comunicar essas pessoas na internet? Essas pessoas não sabem usar a internet, muitas não têm acesso à internet. Tem gente que não tem internet hoje em casa, dentro de periferia. Então, tipo, a internet não foi construída para isso. Então é muito mais fácil trazer trazer uma nova ideologia, né? Novos intelectuais. Mas também, tipo, aí você fala, como que a esquerda trabalha dentro disso? Entender que não
não é um espaço para a esquerda. Ponto final, nada mais, nada menos. Não é um espaço que vai alcançar quem a gente quer alcançar. E aí você trouxe questões de sarau, que aí você cola no sarau, vai ter uma identidade ali, tipo, territorial, de 1000 pessoas diferentes. E aí o companheiro fala, tipo, de outras pessoas que trabalham mais dessa forma e tipo, intelectuais e não são considerados marxistas, tal coisa, mas são essas pessoas que estão escrevendo. Então, tratem, tipo, desprender disso, sabe? A esquerda precisa total desprender dessa questão e pensar que a gente está em um outro país, a gente funciona de outra forma, que você até mesmo trouxe falando da cerveja, sabe? Tipo, o álcool dentro da periferia e como que as pessoas vão usar isso no agronegócio. Então, tipo, eu acho que o principal ponto é a gente tipo, desprender de que a gente vai alcançar algo para um negócio que não alcança ninguém que a gente quer alcançar. É isso. É isso, é isso, é isso. Então, galera, bom, o grupo de estudos acabou porque a gente já demorou demais. Vou encerrar a live aqui também. Obrigadão pela presença geral. Quem quiser fortalecer, mano, depois eu passo o Pix aí. Obrigadão. Tamo junto. Até mais. E pra galera da live vai ter transmissão dos outros eventos aqui daqui a pouco, tá? Até mais. Marcos, muito obrigado por estar aqui compondo com a gente. Tá bom? Agora,